Diretriz 2020. Com a fé centralizada em Deus e Meixo-sama, tornemo-nos dignos deste amor, do serviço sincero, intercedendo pela elevação espiritual de nossa ancestralidade. Que a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. A força espiritual do Jorei. A cura de uma doença depende do poder espiritual do Jorei da pessoa que ministra. Contudo, quanto menos mais forte ele será. É, pois, muito importante a atitude de quem está canalizando. Se verdadeiramente o ministrante conseguir não usar a sua própria força, deixando a mão bem relaxada
para que a luz flua com naturalidade, estará prestando uma valiosa ajuda. Há outro ponto fundamental a ser ressaltado. O poder do Jorei depende também da elevação espiritual daquele que o ministra. Para consegui-la, os mameritos devem dedicar-se com perseverança à leitura dos ensinamentos. Desta forma, irão pouco a pouco aprofundando a sua sabedoria e adquirindo mais confiança e fé no Jorei, que consequentemente se tornará mais poderoso. É precioso, porém, ficarem atentos para não se deixarem dominar pela vaidade, porque essa atitude diminui sensivelmente a força do Jorei. Eis a razão pela qual um mamerito novo, que ainda canaliza a luz do Deus com um pouco de receio, sem confiar muito na sua própria capacidade, consegue curar. Por outro lado, quando alguém fica convencido de que já sabe ministrar bem Jorei, dificilmente alcança bons resultados. Não quero, contudo, dizer que seja melhor canalizar Jorei com insegurança ou medo. É preciso somente que o membro tenha humanidade para reconhecer que está servindo apenas como um instrumento de Deus. Takamahani kamitsu marimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, somemi oya kamu izanagi no mikoto, sokoshi no himoka no tachihana no, odono wa hakihara ni misogi harai, tamo togini narimaseru. Harai dono o kamitachi moro moro no magako tosumi kegareo. Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kuniksu kami ayoyorozum no kamitachi tomoni. Ameno fuchikomano mimi furita tete kikoshi meseto kashikomi momaosu miroku o mikami mamorita mae saki haeta mae miroku o mikami mamorita mae saki haeta mae Meshiano mikami mamorita mae saki haeta mae Meshiano mikami mamorita mae saki haeta mae Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Miroku dai kokuten,
Mamorita mae saki haeta mae miroku dai koku tem. Mamorita mae saki hamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
O ensinamento de hoje, adquirimos uma força, temos a Deus. Pergunta: a força espiritual do Hikari de cada ministro difere de intensidade? Meixo Sama: sim, é divisto. Seu grau de discernimento espiritual, seu caráter e experiência também contribuem para essa variação. No entanto, aqueles que prestam maiores serviços à causa divina transmitem maior poder. Este é um ponto importante, pois servir a obra divina é o maior trabalho que alguém pode executar. Não podemos afirmar que o ministro é sempre o melhor canal. Isto é semelhante às diferenças de habilidade, caráter e motivação entre alunos graduados da mesma escola. O poder do Hikari de alguém que tem abandonado a igreja. Pergunta: existem pessoas que abandonaram a igreja, mas ainda assim continuam usando o seu Hikari e ministrando Jorei. Parece que obtêm resultados. Qual a razão disto? Meixo Sama: isto, em uma palavra, significa inércia. A lei da inércia em ação. O seu Jorei poderá continuar fazendo efeito temporariamente, mas deixará de fazê-lo completamente com o decorrer do tempo. Diferença entre o Hikari Daikomyo e o Hikari. Pergunta: qual a diferença do efeito entre o Hikari Daikomyo e o Hikari? Meixo Sama: os próprios caracteres indicam a diferença. Dai significa expandir ou crescer. Os caracteres são coisas misteriosas. Quando escrevo semelhantes letras, o próprio Espírito de Deus é transmitido às mesmas através do pincel que uso. Eis porque as letras que escrevo emitem luz. Quando um fiel com o Hikari ministra Jorei a uma pessoa portadora de Hikari Daikomyo. Pergunta: pode um fiel comum ministrar Jorei a um ministro que esteja usando o Hikari Daikomyo? Meixo Sama: é perfeitamente correto. Em tais situações, espiritualmente, há uma transformação de quem recebe. A pessoa que ministra o Jorei fica extraordinariamente na condição de poder transmitir a luz divina a seus superiores. Devo lembrá-los ainda que em qualquer situação jamais retirem o Hikari do pescoço. Esses 4 pontos aqui, vou falar primeiro dos dois, do segundo e do terceiro, sobre o poder do Hikari de quem tem abandonado a igreja e a diferença de o Hikari Komi e Daikomi. Me chama bem claro aqui, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não vou na igreja, mas ministro Jorei. Mas não tem ligação com nada. Como o Sama fala, a lei da inércia. Uma hora vai parar e vai ficar só levantando a mão. Né? Porque na realidade não tem. Eu confio em Sama, eu isso, aquilo, mas não vai na igreja, não ora, não faz um donativo, não faz nada, então fica meio esquisito realmente. Talvez durante um tempo vai sentir alguma coisa, depois vai perder a força mesmo. Né? E com relação ao Hikari Daikomyo, a gente já falou isso aqui algumas vezes também. Mesmo as pessoas que, no nosso caso aqui, membro, ministro Jorei, reverendo e ministro, não tem problema nenhum. Talvez muitas pessoas não acham assim: não, isso só pode receber Jorei de ministro ou de reverendo. Isso é babaquice. Quem age assim é seletista e fica preso no seu mundinho tosco. Né? Jorei é Jorei. E às vezes tem ministro e reverendo que pode ter título, mas o Jorei que ministra é só uma fagulha, não faz nada, só tem título mesmo. Eu vejo pessoas ministrando Jorei falando no telefone, sabe, de várias situações, e não tem muita lógica isso, né? Porque Jorei é Jorei. Então a gente tem que fazer um servir completamente diferenciado, seja membro, reverendo, ministro, não importa quem seja. Levantou a mão para trocar Jorei, tem que ter postura e respeitar quem está na sua frente, né? Independente disso. E esse primeiro ponto aqui é o que eu mais quero focar em cima dele. Sobre a intensidade da força do Jorei, de quando se serve a Deus. Nós estamos nessa quarentena, por assim dizer, estamos aqui na igreja, portas fechadas, mas ministrando Jorei. Quem aparece aqui, a gente ministra Jorei, né? E muito Jorei pela internet,
Nós temos, às vezes, uma média de 200 joreis por mês, normalmente, né? Mensalmente, pela dedicação diária. E só agora eu fiz o fechamento hoje, deu quase 400 joreis pela internet, depois da pandemia. Fica pensando assim, realmente, que as pessoas estão buscando e querem alguma coisa. Também a gente recebe muitas pessoas que não são da arte do jorei, e dizendo que buscam receber jorei dos seus ministros e nunca os encontram, porque como estão fora, né, como a igreja está fechada, então muitos não estão atendendo, nem pelo telefone, nem por nada. E outros, por sua vez, estão fazendo aquilo que eles sempre nos criticaram, porque diziam que nós que inventamos essa coisa de jorei online é uma babaquice, é uma coisa que nós, da arte do jorei, uma coisa que eu, Dorival, inventei e tudo mais tal. Na realidade, a gente só segue o que o Mestre Sama ensina através do ensinamento na arte do jorei, que ele fala sobre jorei na foto. E hoje, no século XXI, usamos também a internet para isso. E temos excelentes resultados, né, através dessa prática. Então, contra resultados, não tem como as pessoas argumentar contra. E elas estão sentindo isso agora também, né? Então, as pessoas que não estão indo na igreja dedicar, e alegando que não pode sair na rua ou estagiorem alguém por causa da pandemia, levanta a mãozinha que dá para salvar a pessoa assim, né? Não dá para ficar conivente nessa onda. Hoje eu ensinei uma pessoa do Rio de Janeiro, que nem da arte de jorei que ela podia muito bem no seu prédio, lá no Leblon, me estagiorei coletivo. Ah, mas eu não sou membro. Eu não sou ministra. E daí, como é que fala? Esse dogma foi criado, não fomos por nós, nem Meixo Sama talvez tenha criado isso, mas eu aprendi quando estava no Templo Luz do Oriente com o reverendo Nakahashi, que ele nos ensinou que todo mundo pode receber jorei coletivo, e nós, há 16 anos, ensinamos nossos membros a fazer a mesma coisa. É lógico, no caso aqui, quando tem o culto matinal, o vesperal, vocês acabaram de ver a oração, e a dona Diva ministrou jorei. A dona Diva não é ministra, né? Então nós já fazemos isso há 16 anos, não é modinha, não é de agora, não estamos aproveitando oportunidades, nada, já fazemos isso há muitos e muitos anos, né? Para muitas pessoas que estão em algumas denominações religiosas, isso agora é maravilhoso, lindo, divino, esplêndido, mas para nós já é uma coisa normal há muito tempo. Então nós sabemos os resultados que gera, e agora com essa pandemia torna-se muito mais importante essa dedicação através do jorei, seja ele de qual forma for. E principalmente, nós, aqui em cima do altar, até estava comentando ontem, oração de 3 em 3 horas, com 3 Amassonorito, oração dos números de Pai Nosso, e depois jorei, aqui em cima está pegando fogo. Queima para dedéu as costas, e você levantando as mãos fica missando de jorei pela internet. A mão já sai pegando fogo, vem para cá, missa de jorei, é um calor fora do comum. E a igreja está fresquinha, mas aqui em cima do altar, couro come. E dentro disso tudo eu achei um material dos pioneiros para ilustrar um pouco essa aula de hoje, que cabe muito bem. Ela é dos anos 70 e é de um reverendo já falecido, Kawai. E eu peguei alguns trechos aqui que ele fala uma coisa muito interessante sobre servir a obra divina, sobre a força que isso nos dá. Nós sabemos que tem muitas igrejas que estão com dificuldades, nós também aqui estamos, porque precisamos de donativos para poder pagar aluguel, pagar as contas da igreja, e a igreja fechada e as pessoas sem poder sair, fica complicado. Mas de momento algum, lógico, não vou dizer que às vezes não dá uma preocupação, mas nós temos uma coisa muitíssimo importante que poucas pessoas dão valor. Nós temos o nosso altar. E nós vamos, eu de manhã quando chego, faço a minha oração pessoal com o Meixo Sama, converso com ele, coloco meus medos, minhas neuras, eu tenho que me abrir com o Meixo Sama, é só com ele que eu posso contar, né? Assim, espiritualmente falando. E tenho que deixar a coisa fluir, porque eu sei que um grande milagre vai acontecer. Mas para isso acontecer, não basta ficar apenas pedindo. Nós temos que sair da condição de pedir e fazer. Por isso que no nosso dia a dia aqui, é dedicar, ministrar jorei, mesmo com as portas fechadas. O que nos impede de dedicar? E vou falar que a hora passa mais rápido do que os dias normais, né? Por incrível que pareça. Olha, já são 3h20 da tarde. Né? Parece que foi agora há pouco que nós fizemos oração matinal. E tão rápido que a coisa flui. E as pessoas chamando. E jorei, e oração, e dedicação.
e orientação, e ensinamento, e assim vai. Então o dia passa, dedicamos com alegria, pessoas nos relatando agora graças e graças e graças, e isso vale muito a pena. É isso que norteia o nosso servir, independente do que estejamos passando. Ontem eu fiz uma oração, Meixo Sama, e mentalizei uma coisa assim. Quando eu estava sozinho conversando com ele, eu pensei assim, Meixo Sama, estou me sentindo como se fosse um barco no meio do mar, sem vento. Né? Tem um pouquinho de água e um pouquinho de comida. Até quando vamos aguentar? Quando vai chegar esse vento? Eu também não posso deixar as velas abertas, porque senão o sol vai castigar minhas velas e eu posso, na hora que precisar do vento, elas rasgarem. Né? Porque vão estar fracas, talvez, não sei. Então eu tenho que estar preparado para quê? Para que a hora que eu sentir a primeira brisa, eu deixar minhas velas prontas e falar, estou pronto, Meixo Sama, pode socar o reio, e eu sei que em algum momento eu vou encontrar a minha ilha, a minha terra firme, ou um farol na noite escura para guiar esse barquinho no meio, seja na calmaria, sem vento, ou seja no meio de uma grande tempestade, eu sei que eu vou encontrar um porto seguro para poder descansar, por assim dizer, ou então ter um momento de ufa, graças a Deus, eu já estou em porto seguro. Então eu confio plenamente e cegamente no que Deus e Meixo Sama nos estão nos mostrando. Está difícil, mas vai passar. Né? Quanto maior a purificação se acelera, é sinal que o final dela está próximo, desde que estejamos realmente sendo úteis a Deus e Meixo Sama. E se você é católico, que seja um excelente católico, um excelente cristão. Se você é espírita, se você seja de qual denominação for, seja o melhor sempre. Vamos lá, essa palestra aqui dos anos 70. O fato de sermos membros da Messiânica, que existe nos dias de hoje, conforme os ensinamentos de Meixo Sama, quer dizer que nós nascemos e renascemos muitas vezes, e que esse elo espiritual que temos com Deus e Meixo Sama realmente foi feito há muitos e muitos séculos atrás, quando Deus criou este mundo. Nós não somos ninguém, somos apenas homens do povo. Mesmo assim, quando recebemos a sagrada luz divina, o Hikari, podemos transmitir essa maravilhosa luz divina. A isso chamamos de afinidade, missão, pois nenhum dinheiro, nenhum poder deste mundo pode estabelecer essa ligação espiritual com Deus. Então, dentre os senhores, pode surgir a pergunta, e como nós podemos entender isso, se foi estabelecido esse elo desde o início da criação do universo? Essa pergunta não é absurda, é lúcida, e eu respondo. A nossa vida no mundo espiritual, com todos aqueles conhecimentos que adquiriu, com a experiência que tivemos no mundo espiritual, no momento exato em que partimos para este mundo material, fica como se fosse esquecida. Mas não é que a esquecemos completamente, ela fica impressa em nosso subconsciente. O fato de todos nós respeitarmos e adorarmos Meixo Sama é uma prova de que isso que estamos fazendo está gravado no nosso subconsciente. Mesmo a nossa relação entre ministro e membro é muito mais forte do que a relação entre pai e mãe, ou parente. É tão forte que nós podemos realmente compartilhar de suas tristezas e alegrias. E essa relação profunda é que realmente faz com que possamos provar que no mundo espiritual tivemos contato. Eu também sou um homem do povo, e nesse sentido acredito que todas as pessoas têm o direito de escolher a sua profissão, esposo ou esposa, construir um lar. Isso é bastante importante para o homem. Entretanto, nós que estamos ligados através desse elo divino, não podemos ficar parados. A nossa missão é construir o paraíso terrestre, salvando o maior número de pessoas e servir na obra divina. Essa é a maior missão com que nascemos nesse mundo. Se todos que nascemos nesse mundo, se todos nós, como membros, tivermos servido todos os nossos dias, então podemos dizer que estamos maravilhosamente condicionados para obter a maior das felicidades. Mas, se ao contrário, egoisticamente, só pensarmos em nosso lar, em nossa felicidade, e desta maneira vivermos nosso cotidiano, então não estaremos talvez em condições de recebermos as maiores felicidades. Entre os membros, podem aparecer aquele que tem a vontade adorável de servir a obra divina. Mas sempre aparece alguma coisa que o impede. E vem a pergunta, por que não podemos praticar e servir na obra divina? Então,
o presidente se referiu a um trecho das palavras que foram ditas por Kyoshi-sama, filha de Meishu-sama, quando lembrou que Meishu-sama pedia que todos fossem pessoas honestas e imbuídas de sinceridade quando professassem a fé. Antes de ler o que ela fala, hoje as pessoas estão, muitas, né, estão presas em suas casas, com seus familiares e tudo mais tal. As pessoas postam assim, as pessoas agora estão conhecendo quem são seu marido e esposa, seus filhos pela convivência, ou outras pessoas mais, né? Dando mais valor, reconhecendo isso, reconhecendo aquilo e tudo mais tal. Existe uma grande preocupação só com quem está dentro de casa muitas vezes. E esquecem que tem pessoas lá aqui fora, né? Que estão passando por severas dificuldades e muitas vezes não tem uma televisão, uma geladeira cheia, né? Uma TV a cabo ou qualquer outra coisa para poder usufruir, como muitas pessoas estão falando. Não, tem que ficar em casa, tudo bem. Assiste sua Netflix, assiste seus programas, o que você quer. Mas e quem não tem essa condição? E quem não tem o que comer? Né? Se eu tivesse condição, se nós tivéssemos aqui na igreja condição para isso, pode ter certeza que eu teria centenas de cesta básica aqui para entregar para quem precisa. A gente vê pessoas estando cada babaquice, né? Estupidez total, presa apenas no seguro e no barato. Tem pessoas morrendo, e não é só por causa do coronavírus, não. É por várias outras doenças, ué. Isso já vem de longa data, pela mesquinhez e podridão de corruptos miseráveis desse país e do mundo todo. Toda essa purificação mundial hoje é reflexo do quê? De muita coisa do passado, ué. Meishu-sama fala nos seus ensinamentos, isso também vem, mensagens espíritas, o próprio Chico Xavier tem uma mensagem dele fortíssima falando. O senhor Adilson me deu outro dia uma mensagem também de uma espírita espanhola, falando coisas, esclarecendo coisas importantíssimas. Existem hoje, claro, oportunistas miseráveis que estão usando toda essa crise mundial para falar um monte de babaquice. Bandidos de ontem querem virar heróis hoje. Roubaram horrores e querem ser bonzinhos hoje. Desculpa, vão tudo para o inferno. Analisando de uma forma muito mais profunda a parte espiritual, nós vemos mortes gigantescas na Itália, na Espanha, né? E ontem, conversando com uma pessoa, ela falou uma coisa muito interessante. Vejam a história, né? Lá atrás, os conquistadores italianos, os conquistadores espanhóis, principalmente os espanhóis também, que quantas invadiram, vamos dizer assim, na sua colonização, a América do Sul, os astecas, os maias, quantos morreram por causa de ouro? Destruíram civilizações, né? Então a gente fica pensando assim, o próprio Império Romano, vamos relembrar a história, quantos morreram pelas conquistas do Império Romano? Aí vamos voltar lá atrás, a Idade Média, né? A Inquisição, quantos morreram queimados, sacrificados, né? Por ganâncias religiosas, por ganâncias de conquistas pelo ouro, pelo poder, por riquezas e conquista de terras. Então será que nós estamos também passando por um processo de uma grande limpeza, um resgate kármico também? Né? Então nós temos que analisar uma coisa muito mais profunda. Eu não sei que mácula eu tenho, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, mas nessa vida aqui eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso ficar que nem um babaca pela internet, criticando o governo A, B ou C, e posando de bonzinho, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Cara, deixa de ser ridículo. Vai ser útil à humanidade. Não quer falar besteira, vai salvar pessoas. Ah, como? Vai servir alguma coisa, você pega uma cesta básica, não tem dinheiro, não está em casa bonitinho, não é? Não está enchendo a burra de comer o que quer, de beber o que quer, assistindo o que você quer. Se você gosta de viver uma vidinha assim, vai salvar pessoas, ué. Abre sua casa. Ontem, conversando com uma pessoa de Portugal, ela me disse uma coisa interessante. Ela tem um primo dela que é comunista. Só que o cara é milionário. Adora viajar pelo mundo, mas ele é comunista. Aí eu perguntei para ela, só falou para ele abrir a casa dele para dividir o que ele tem? Eu falei, e aí? Ele falou, jamais faria isso. Então, que comunista é esse, ué?
é muito fácil falar. Discursos vazios. Como eu falei, nós aqui, em várias situações, várias vezes, quando a gente faz campanha de Natal, pela Ânima, outras situações, às vezes sobra uma cesta básica aqui, eu fico olhando aqui na porta, quem passa na rua. É uma pessoa, um carroceiro, é uma pessoa... Eu chamo, pergunto para ela, já ganhou um presente hoje? Não, vai ganhar hoje. Não tem como descrever o brilho dos olhos da pessoa quando recebe uma cesta básica e fala assim, eu não tenho o que comer em casa, e eu fiz oração, pedindo a Deus alguma coisa para trazer para minha família hoje, e eu tenho essa condição. Quantas pessoas já vieram aqui, Senhor Deus, que a gente já ofereceu um pouco que nós temos aqui, ué? Um café, umas bolachas, umas frutas, né, dona Diva? Quantas e quantas vezes dividimos o pouco que nós temos, ué? Sem frescura, sem demagogia barata. Eu estou com nojo de políticos, eu estou com nojo de religiosos, que só fica na internet pedindo, precisamos ajuda nossas contas. Nós também precisamos de dinheiro aqui, ué, para pagar o aluguel da igreja, que eu não paguei ainda, para pagar as contas da igreja que a gente não conseguiu pagar, mas estão entrando donativos aos poucos. E todo mundo que faz o donativo vai pautar aqui, ué. Nós não estamos brincando de igrejinha. Isso aqui não é para satisfazer o ego do Dorival. Eu seria uma besta humana se fizesse isso. Um retardado mental se fizesse isso. Né? Estamos aqui para servir quem precisa. E não tem coisa mais gratificante do que ver as pessoas relatarem através da internet, WhatsApp, Messenger, não importa, as graças que estão acontecendo. E são relatos de pessoas, as lágrimas relatando isso. A gente se comove porque a gente está vendo o sofrimento de cada pessoa. E não dá nem tempo da gente pensar na gente, ué. Não é? Não dá tempo, ué. Aí o nego está preocupado. Ai, minha viagem. E agora estou aqui na minha ilha, na minha chácara, na minha fazenda. Mas você está com tudo bem, ué. Né? Eu tenho um membro que não é da arte de Jorei. Ele é messiânico, está trabalhando no Emílio Ribas. Ele manda mensagens para mim. Reverendo, ora por mim aí. Aqui está lotado de gente. E não é só corona, não. É doença infecciosa. São várias. Eles não estão dando conta. Não estão dando conta. E eu pego, olha ali a pilha que está aqui atrás de mim, de pedidos de oração. Todo dia eu estou imprimindo fotos de pessoas que me mandam. A gente imprime, faz pedido, o senhor Dilson recebe aqui, quem estiver aqui atendendo o telefone, é pedido, vai tudo para o altar. Está ficando ali, tem mais de um palmo de altura já, ué. Nós não estamos brincando, não estamos fugindo de problema nenhum, não. Estamos dedicando, usando o que nós temos, que é a internet hoje, ué. Né? Que o Xussama falou assim, essa questão de sinceridade, continuou, quer dizer que vamos servir nossos semelhantes e servir a Deus também, sem pensarmos em nenhuma recompensa. Significa que, mesmo que estejamos sofrendo dores e aflições, devemos receber tudo isso com grande gratidão no coração, pois mesmo quando vivemos somente para servir na obra divina, acontecem muitos sofrimentos e lutas que se travam dentro de cada um de nós. É bem isso mesmo, né? Ou purificações que impedem fazermos aquilo que seria mais importante. Nesse sentido, acredito que o primeiro passo para sermos homens messiânicos é iniciar a luta do altruísmo contra o egoísmo. Dessa maneira, podemos conhecer a nossa própria falha. E dentro dessa falha, surge o sentimento de fazer a oração e de apoiar-se em Deus. E é essa oração, esse pedido de apoio que Meixo Sama estava esperando. E se precisarmos de apoio, de amor e de carinho, Ele nos dará. Meixo Sama elevou-se tão altamente que atingiu o que chamamos Kenshin Jitsu, que é a suprema iluminação. E desse estado pode compreender desde a criação do universo, o presente e o futuro também. E dessa suprema iluminação, ele pôde nos ensinar que tudo o que acontece nesse mundo de fenômenos é reflexo do que acontece no mundo espiritual. O reverendo lembrou ainda que Meixo Sama não viveu apenas da sua espiritualidade. Ele também teve seus momentos de homem comum, nos quais muitas vezes desejou morrer para terminar seu sofrimento. Olha aqui isso, que forte isso aqui. Entretanto, ele recebeu a missão de construir o paraíso terrestre, mas na época em que iniciou seu trabalho messiânico,
Não confiava totalmente em Deus. Confiava 50% em Deus e desconfiava 50%. Havia ocasiões em que se sentia muito alegre, como se tivesse subido o topo de uma montanha, mas outras vezes uma profunda tristeza, como se estivesse à beira de um abismo. E mesmo depois de continuar na obra divina, esses altos e baixos continuavam, até que ele percebeu que não adiantava contrariar a vontade de Deus, e resolveu entregar sua vida a Deus e fazer sua vontade conforme ele ordenava. Por isso nós também precisamos subir os degraus que existem no caminho da fé, tomando o exemplo de Meixo Sama, nosso Salvador, podendo às vezes vacilar, mas dando sempre um passo mais à frente, não ficando parados, sentindo a consciência de que nossa felicidade está em seguir a vontade de Deus em Meixo Sama. E é isso que estamos fazendo aqui. Isso que o reverendo fala aqui, Meixo Sama diz assim, num ensinamento chamado Caminho da Luz. Ele fala assim: finalmente decidi dedicar-me de corpo e alma, obedecendo à ordem divina. Como 50% era a vontade de Deus e 50% era da minha consciência, eu sentia maior segurança que as pessoas comuns. Mas também me sentia mais desamparado que elas. Naturalmente, eu não tinha uma vida fácil, economicamente falando, e em princípio só dispunha do suficiente para me manter durante alguns meses, não havendo qualquer perspectiva de renda certa. Era uma vida extremamente insegura, mas os seguidos milagres e revelações interessantes me faziam esquecer a preocupação financeira, de modo que a vida se tornava realmente alegre. Todo o meu tempo era tomado pelas pesquisas espirituais e cura de doenças. Esse ensinamento aqui, eu digo que é meu mantra, porque é o que nós vivemos aqui diariamente. Diariamente. Não tem um dia aqui igual ao outro. Não tem um dia igual ao outro. Não tem um jorei igual ao outro. Não tem uma oração igual a outra. Não é? Não tem. Eu posso atender 20 pessoas por dia, cada uma, todas com o mesmo problema. As orientações são distintas, porque cada uma é de um jeito. Então, se nós ficarmos preocupados, presos com egoísmos, com comentários, como eu já ouvi um monte de babaquice, né? Sobre nós mesmos aqui da Arte de Jorei, vocês estão abertos? Vocês são loucos, né? Vai trabalhar, vocês vão fechar, vocês não vão aguentar. Isso é a vontade humana. É o desejo de pessoas que têm inveja, não têm a coragem de fazer o que nós fazemos, né? Porque uma coisa é você falar que você serve a Deus com tudo fácil nas suas mãos, com dinheiro no bolso, com a sua casa, tudo a geladeira cheia, tudo pago, bonitinho, né? É muito fácil. Vai falar de fé para quem não tem nada. Vá viver a fé que Meixo Sama ensina. Se você é cristão, vá seguir os passos que Cristo ensinou. Ué. Abra mão, viva como ele viveu, andando de casa em casa, de cidade em cidade, pregando, comendo o que lhe ofereciam. Se você é budista, vai fazer igual o Buda fez, ué. Que era um príncipe, largou tudo para servir a humanidade e buscar inspiração. É muito fácil. Meixo Sama mesmo. A época, na grande surto de tuberculose no Japão, ele recebia as pessoas na casa dele. Lá, ele cuidava dos doentes, com a sua família, com todo mundo, dando alimento para essas pessoas, ministrando jorei, cuidando e vendo a cura dessas pessoas, sem medo de se contaminar. Então, as pessoas hoje que estão presas no materialismo exacerbado, muito cuidado, porque a riqueza já mudou de mãos. Espiritualmente falando, daqui a pouco aquilo que vocês têm não terão mais, e quem não tem vai ter. Mas como quem não tem? Não, não é que quem não tem, não é qualquer um, é aqueles que estão fazendo por onde. Tudo que nós temos é emprestado de Deus. E se você não dá valor ao que Deus lhe emprestou, outra pessoa que necessita vai dar valor. Né? Vai dar valor. Ontem conversando com um amigo meu, que era ministro da Messiânica, que foi o cara que me deu aula de iniciação há 36 anos atrás. Hoje ele é da Igreja Universal do Reino de Deus, porque quando ele mais precisou, ele foi abandonado pela igreja. Ele disse assim uma vez aqui na minha sala, chorando: quando eu mais precisei, me abandonaram. E quando eu mais precisei, quem me acolheu foi a Igreja Universal. Eu vou questionar o quê? Ontem ele postou conclamando as pessoas a fazer uma vigília, e piriri, e pororó. E eu mandei mensagem para ele, falei: Carlão,
Boa missão aí, força na peruca, tamo junto. Ele falou assim, meu irmão, vamos salvar vidas. Vamos salvar pessoas. Eu falei, é isso aí, vamos orar junto, ué. Hoje uma pessoa me chamou de pescador de almas. E a gente só está dedicando. Só está ministrando Jorei. Quisera eu poder fazer mais, ou nós aqui podemos fazer mais. Quisera. Podemos falar assim, gente, venham aqui quem precisa. Vai ter um prato de comida para vocês, vai ter um apoio para os seus filhos, um apoio para a sua família. Quisera nós podemos fazer isso. Quisera eu ter uma igreja gigantesca, um espaço gigantesco, para poder abrir e ceder, para se construir um hospital de campanha, por exemplo, cuidar de quem precisa. Quisera nós aqui termos médicos messiânicos, para poder dedicar também para ajudar quem precisa. Quisera poder termos enfermeiros messiânicos, para poder levar também esse cuidado a quem precisa. Nós não temos. Pelo menos ainda não temos. Mas quem tem não valoriza. E não estende a mão. E não ajuda quem precisa. Por isso que uma fé egoísta não salva ninguém. Uma fé egoísta é digna de vergonha. Eu, quando estive na África, eu vi como é complicado lá. E eu vejo os meninos que eu converso diariamente com eles para saber como é que estão as coisas lá, a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a maior preocupação lá não é nem com a doença. É como ganhar o pão do dia. Porque lá não é como aqui, não. Lá é 4, 5 da manhã, tem crianças saindo de casa, que sua mãe fez um balde de badia, que é uns bichos, umas bolachinhas, salgadinho, para vender. E fica o dia todo vender para levar esse dinheirinho para casa, para comprar mais farinha, para fazer, para comer. É todo santo dia, crianças, piquititica, que a gente viu lá, ué. Aí o nego fica reclamando, aqui, não tem nem comentários. Eu vi lá na África, Médicos Sem Fronteiras, eu vi um pessoal trabalhando lá. Não é fácil, não. Eu fui em hospitais ministrar Jorei. Eu vi como é que é assistência médica lá. Vocês não têm noção a dificuldade e o sofrimento que é. Não tem condição nenhuma. E aqui, dentro da nossa casinha, do nosso conforto, reclamando da vida. Metendo pau no governo, metendo pau em todo mundo. Faça a sua parte, muda a atmosfera espiritual. Ué. Quem é messiânico, saia na sua janela, levante a sua mão e ministre Jorei coletivo. Faça oração na foto de Meixo Sama, no seu altar do lar. Porque o altar do lar não é para enfeite, não. O altar do lar não é minha casinha bonitinha, meu altarzinho bonitinho. Quem tem altar do lar, reze. Porque um dia talvez você sinta falta de tê-lo. Eu devia ter resultado, agora estou ferrado aqui, o que eu posso fazer? Reze. Ah, não tenho foto do Meixo Sama, não tenho altar, o que eu faço? Pega uma Bíblia, ué. Tem a foto de algum santo, tem uma imagem. Reze. Faça maçonorito. No final, clame pelo seu santo de devoção. Não tem problema nenhum, ué. É o que Meixo Sama ensina. Reze a seus padroeiros. Mas reze. Ao invés de ficar balbuciando babaquices, fale coisas positivas. Deixe a atmosfera espiritual, o reikai do mundo diferente, ué. Com orações, com mentalizações, com coisas positivas. Porque meter o pau, qualquer um fala, qualquer um vai detonar mesmo. Ué. Mas vai salvar quem com isso? Não é? Vai salvar quem com isso? Será que a pessoa que está lá na sua mansão, né, na beira do mar, com seus companheiros, batendo uma bola, caindo toda hora, né, tocando seu violão, está preocupado com o mundo? Mundo. Vamos bater palma, queria ouvir o Eduardo Costa detonando um monte de gente. Bater palma para os servidores da saúde não vai salvar, não vai dar comida para eles, não vai dar proteção para eles, não. Profissionais de saúde têm que ter um salário decente, como professores também têm que ter. Ué. Então nós precisamos mudar esse país com educação, com a saúde de qualidade, mudar essa atmosfera espiritual e varrer do mapa essa corja de corruptos que infestou esse país. Não só o país, não, o mundo todo. Né? Quando limpar, teremos uma nova civilização, uma nova era. Hã? E esse mês aqui é o mês de Ogum, né? É 23 de abril, né, se eu não me engano, né? Então, é um mês também
que o chicote vai estar lá. Dizem que eu sou filho de Ogum. Tomara que venha alguma coisinha pro filho dele. Ou não venha mais chibatada. Né? Mas assim, o Meixo Sama fala no instrumento dele que nós temos que estar prontos para uma era em que nós seremos espectadores de uma fase muito dolorosa da humanidade. Não sei se é essa. Porque tive revelações na África muito mais ferradas, dizendo que esse ano aqui seria um ano de preparação. Que o ano que vem que o couro ia comer. Então, misericórdia. Se esse ano já está assim, o ano que vem, então, misericórdia. Mas quem está convicto que, ao levantar sua mão, você vai salvar uma vida? Quem tem essa convicção? Quem é o messiânico que levantar a mão e falar assim, fica tranquilo, você vai ficar bem? Porque uma fé teórica é fácil. Ué. Vamos ministrar jorei só com Sônia. Vai fazer isso, querida. O Sônia nós temos que transmitir para salvar, para limpar esse mundo. Quando o jorei coletivo é ministrado, ele tem que atingir o mundo todo. Isso é o nosso Sônia. Eu quero que o Sadilson ganhe na loteria. Sadilson vai ganhar na loteria. Meu sonho é para o senhor ganhar na loteria. Tá, e daí? Né? Orem. Ministrem jorei. Se alguém falar, eu não sou ministro, não posso ministrar jorei coletivo. Manda para os quintos, levanta a mão e vai salvar pessoas. Véio. Tem pessoas ligando para cá, mandando mensagem para mim. Eu quero falar com fulano, beltrano, ministro, mas ninguém me atende. Mas quando querem dinheiro para fazer isso, para aquilo, ficam me chamando. Eu falei, eu não posso falar nada. Eu falei, me desculpa, mas reclame que sou ministro. Nós estamos aqui dedicando. Nós estamos aqui dedicando. Eu não sei se amanhã vamos ter uma água, não sei se amanhã vamos ter uma comida, mas nós estamos aqui dedicando. Dedicando. Porque daqui a pouco vai bater o vento e vai fazer o nosso barco se movimentar. Se estamos numa tempestade, daqui a pouco também vamos ver uma luz num farol piscando para guiar o nosso barquinho para um porto seguro. Isso é fé. Viver a fé não é fácil. Como eu falei na aula passada, a nossa fé está sendo testada. Mas vamos ver a hora que a graça vier. Quando a graça se manifestar, aí nossa fé vai ser provada. Vai ser provada. Agora vamos ver. Aí fala, agora, mas sabe, não sei se eu devo agradecer, se eu fazer um donativo, eu dedicar mais, que agora não tenho tempo, eu tenho que correr atrás, não é? A fé é testada nas dificuldades, a fé é provada na graça. Para ver se você realmente tem um coração grato. Aquelas pessoas que são ingratas, muito cuidado. Porque castelos construídos na areia afundam, né? Desmoronam. A gente tem que construir castelos em rochas. E a nossa fé, pelo menos é o que eu procuro passar na arte do jorei, é uma fé sólida. Fracos não aguentam. Sábado é o nosso culto mensal. Vai ser transmitido, portas fechadas, né? Mas não ficamos sem agradecer. Porque não dá para ficar sem rezar. Né? Então, as pessoas que nos acompanham, seja onde for, vão receber com a nossa mais profunda gratidão a Deus essa oportunidade. Então faremos o culto mensal totalmente diferente, né? Como nunca fizemos, mas com certeza será um culto muito forte e que leve luz a todos os povos, né? As pessoas que estão passando necessidades, estamos orando para que vocês também consigam vencer essa fase, para que surjam almas de ouro nesse mundo, que não façam caridade, não. Que distribuam a sua gratidão para essas pessoas também. Porque senão parece que você está dando esmola, né? Então, que as pessoas possam distribuir um pouco da sua riqueza, um pouco da sua renda, mas por gratidão a Deus de poder ter essa oportunidade de vir. Não para fazer onda, ficar fazendo post, fazer politicagem em cima da miséria humana. Né? Porque hoje você pode estar na condição de oferecer. Amanhã você pode estar na condição de estar recebendo, estar pedindo. Só quem já passou por isso sabe como é que é. Então, muito obrigado a todos. Uma boa missão
e vamos orar muito.